Vamos, inclusive, com a história da Colômbia. Acaba de sair uma novidade sobre esse caso. O presidente colombiano, Petro, convocou o embaixador dos Estados Unidos após as ameaças de Trump à Colômbia. O presidente Gustavo Petro convocou seu embaixador nos Estados Unidos para consultas após ameaças de Donald Trump, seguida de anúncio de retirada da ajuda financeira à Colômbia por fomentar a produção de drogas. O embaixador, que foi o que disse o Trump, né? O embaixador Daniel Garcia Penha já está em Bogotá, foi o que informou o governo colombiano. Nas próximas horas, o governo de Petro informará as decisões tomadas a respeito. Ontem, Trump suspendeu o pagamento e qualquer forma de subsídio à Colômbia. Em um texto publicado nas redes sociais, o republicano acusou o governo Petro de tolerar a produção de drogas e afirmar que o presidente do país sul-americano é um líder narcotraficante, foi o que disse Trump. Sem provas, Trump publicou nas suas redes sociais que o objetivo da produção de drogas na Colômbia é a venda de grandes quantidades de produto para os Estados Unidos, causando mortes, destruição e caos. Eu não sei se a gente tem aí para a gente ver a publicação do Trump nas redes sociais, para que a gente possa ver. Não estou vendo ainda aqui. Tá aqui, ó. O presidente colombiano Gustavo Petro é um líder do tráfico de drogas, que incentiva fortemente a produção em massa de drogas em campos grandes e pequenos em toda a Colômbia. Tornou-se de longe o maior negócio da Colômbia e Petro não faz nada para impedi-lo, apesar dos pagamentos em larga escala dos Estados Unidos, que nada mais são do que um roubo a longo prazo da América. A partir de hoje, esses pagamentos e qualquer forma de ajuda será suspenso, né? Não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda de grandes quantidades de produtos para os Estados Unidos. E aí ele fala que Petro, um líder de baixa reputação e muito impopular, com uma nova língua em relação aos Estados Unidos. É melhor fechar estes campos de extermínio imediatamente ou os Estados Unidos os fecharão para ele. E isso não será feito de forma agradável. Obrigada pela sua atenção a este assunto, Trump. Bom, o Petro respondeu, rebateu as acusações de Trump nas redes sociais também e escreveu lá: "Você é grosseiro e ignorante." Aqui, ó. Senhor Trump, a Colômbia tem sido grande, ao contrário do que tem querido muito a sua cultura. Mas você é grosso, é ignorante com a Colômbia. Alugue como se fosse seu filho, seu encarregado de negócios na Colômbia. E tenha certeza de que algo aprenderá. E aí aqui ele faz outras acusações e nega, óbvio, as acusações aí feitas pelo presidente americano, né? Aí ele fala que um mafioso é um ser humano que condensa o melhor do capitalismo. E aí foi para o ataque, dizendo exatamente isso. Se eu não sou um empresário, muito menos eu não sou um empresário, muito menos um traficante de drogas, não há ganância em meu coração, é o que respondeu o colombiano nas redes sociais. Vamos lá, a gente está aqui com uma professora especializada, né, em América Latina, professora Regiane. A gente vê aí o presidente colombiano reagindo da forma que se faz na diplomacia, convocou o embaixador que já está em solo boliviano ou colombiano. Como é que a senhora vê essa troca, essas acusações de Trump, inclusive, elas têm algum fundo de verdade? Eu queria retomar um ponto que o Josias trouxe aqui para a gente fazer um elo em relação aos países da nossa região. Então, quando o Lula ele vai para um discurso como nesse final de semana, ele está reforçando qual que vai ser o paradigma, qual que vai ser a linha condutora do Brasil em relação às ameaças dos Estados Unidos, mas na via diplomática ele tem que atuar com cautela e mostrar autonomia e soberania. Aliás, é muito interessante ver como, no âmbito
abstrato, o Trump gosta muito de grandes estadistas, ou seja, essa parte psicológica parece contar muito na política externa dos Estados Unidos. A gente está avaliando isso quando existe uma força em relação ao Zelensky, que não é um estadista tradicional, diferente de como Trump reage com Putin e com Lula. Então é interessante ver como essa força de um estadista, independente da sua ideologia, independente do país que ele representa, parece exercer alguma atração, exercer algum respeito em relação ao Trump. Ou seja, o Trump ele parece respeitar mais quando o político apresenta-se com certa rigidez, com certa força, mostrando-se soberano. E dessa forma, o Lula ele tenta manter a sua base aliada aqui no Brasil, mas ele sabe que no campo diplomático ele vai ter que atuar com cautela se a gente quiser ter alguma negociação que também é do nosso interesse, ou seja, nós temos interesse em continuar exportando para os Estados Unidos porque a nossa economia é dependente, a economia do mundo é interdependente, não é só a nossa. Agora, é importante lembrar que quando o Brasil quer ser uma liderança regional, ele também ressente por essas ameaças contra a Colômbia, a Venezuela. Então, eu vou agora migrar para a Colômbia e dizer, é claro que o Petro, ele quer também mostrar a sua soberania, mas isso tem que ser feito com cautela. Às vezes, nas redes sociais, se pode atravessar muito diferente do que é feito na via diplomática. É claro que eles vão tentar uma negociação, já temos representantes dos Estados Unidos na Colômbia, e agora a Colômbia vai tentar uma negociação, mas a região está realmente sob uma ameaça da inconstância de Trump, ou seja, para a gente é muito ruim essa inconstância, esse fator surpresa, porque a gente não sabe o que pode acontecer essa semana, por exemplo. Josias, vamos lá, queria voltar para essa acusação, né? Achei muito grave a acusação de Trump a Petro, né? Chama ele de narcotraficante, de que é isso que ele faz lá nos Estados Unidos, corta ajudas à Colômbia. Como é que você vê esse ataque direto a Petro e a resposta que ele dá agora, né? Retirando o embaixador de lá, Josias. É como você disse, Fabiola, a resposta do Gustavo Petro está no manual da diplomacia, né? Ele até podia ter feito algo antes, né, de chamar o embaixador americano na Colômbia para prestar esclarecimentos, né? Mas isso tudo está dentro do manual da diplomacia. Não faz nexo à acusação do Donald Trump. Ele trata o Gustavo Petro do mesmo modo que está tratando o Nicolás Maduro. Colocou os dois num balaio de narcopresidentes, não é? Como se eles fossem responsáveis pela produção de droga, né? No caso da Venezuela, a produção é até ínfima se comparado com a Colômbia. A Colômbia é um grande produtor mundial de cocaína, né? Hoje o negócio mais pujante do país é, de fato, a cocaína, né? Os Estados Unidos se deram muito bem com o antecessor do Gustavo Petro, que era o presidente Ivan Duque, e despejaram dinheiro na Colômbia para tentar deter o avanço do tráfico de cocaína. Então, nós não vivemos mais aquele tempo dos monopólios do Pablo Escobar ou das Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, mas a cocaína, o tráfico de drogas, continua sendo um grande negócio na Colômbia. Agora, isso, Fabiola, também mostra a ineficiência, e neste ponto o Trump não toca, aliás, os Estados Unidos têm dificuldade de lidar com isso, a ineficiência da política de combate às drogas, que segue a lógica norte-americana, né, da repressão e do controle. Isso se mostrou ineficaz. Se você tem produção de cocaína no mundo, é porque há um mercado consumidor. E se a produção de cocaína se faz em larga escala, em grande quantidade, é porque é muito pujante o mercado consumidor. E os Estados Unidos, ao lado da Europa, são os grandes consumidores de drogas no mundo. Cocaína, maconha, as drogas mais modernas também. Os Estados Unidos constituem hoje, oferecem
um mercado muito pujante para o consumo das drogas. Nisso, o Trump não toca. Disso ele não fala, porque isso é o grande calcanhar de vidro dos governos americanos. Não é só do Trump, é de todos os outros que vieram antes dele, porque claramente a política de repressão às drogas nos moldes preconizados pelos Estados Unidos resultaram num grande fracasso, né? A Colômbia é parte desse problema. Agora, não será tratando o presidente da Colômbia como traficante de drogas que o Trump vai resolver esse problema. Há que rediscutir toda a política de combate às drogas. Essa lógica da repressão pura e simples não funcionou, isso claramente não funcionou. E o Brasil também, nesse assunto, Fabiola, tem uma parte é parte do problema, porque, embora o Brasil não seja produtor de drogas, ele é um canal de passagem das drogas rumo, sobretudo, à Europa. Drogas produzidas na Colômbia, no Peru, na Bolívia. O Brasil é rota de passagem. Então, também nesse aspecto, o Brasil é parte do problema. E, em algum momento, será chamado a opinar. De novo, o Lula tem um papel relevante nesse debate, não é? Mas, em primeiro lugar, Fabiola, não se deve chamar um presidente de outro país de narcotraficante se ele não é um narcotraficante. Em segundo lugar, cabe aos Estados Unidos olhar também, fazer a sua autocrítica, porque a sua política de combate às drogas não funcionou. Em terceiro lugar, todos esses problemas que estão se apresentando, estão se materializando na região, aqui na nossa vizinhança, passam pelo Palácio do Planalto de alguma maneira, Fabiola. O Lula, sobre eles, terá que se posicionar, e o mais adequado é que o faça por meio dos canais diplomáticos, exercendo na sua plenitude a diplomacia presidencial. O Lula sabe como fazer isso, não é? Agora, ele está, como dissemos antes, com a dificuldade de conciliar o discurso adequado, que deve ser firme. O Trump não respeita quem abaixa a cabeça para ele, e por isso ele mudou o tom em relação ao Brasil. Então, tem que ser um discurso firme, mas um discurso dentro da lógica diplomática e não dentro da lógica eleitoreira, Fabiola.